E aí, pessoal, vamos falar dos pedidos do técnico Renato na quarentena e o que de fato isso tem repercussão nesse momento, já que muita coisa aconteceu e na segunda-feira o Grêmio retoma os treinos coletivos. E o grupo que começa esses trabalhos é naturalmente o grupo que vai enfrentar o Campeonato Gaúcho e também o início do Campeonato Brasileiro. Me parece essa uma lógica e é importante que a gente fale sobre isso. Mas não deixe de curtir, não deixe de seguir o canal. Passamos de 25 mil inscritos, o que me orgulha muito e tenho certeza que a gente está construindo um espaço legal, de papo de gremista para gremista, com seriedade, criticando quando tem que criticar, elogiando quando precisa elogiar, colocando a verdade, sobretudo quando precisa colocar. Muitas vezes a gente acaba precisando deste espaço para conversar e sempre com muita seriedade. Gente, vamos lá. Qual foi o primeiro pedido do técnico Renato quando parou, sobretudo naquele primeiro mês de férias e o início do trabalho? Vamos dizer assim, a ascensão de Elias e Diego Rosa ao grupo principal do Grêmio. Essa foi a primeira questão. A gente até falou no grande reforço que o Grêmio teria, sobretudo em cima de Elias. Por quê? Porque naquele momento existia a pendência com Ferreira, que se confirmou, Ferreira está fora dos planos, e aí se tinha quem vai subir. Além disso, as especulações mais fortes do que nunca em relação à saída de Everton do Grêmio. Se colocou então em Elias a figura desse jogador que iria compor o grupo principal. Elias que foi muito bem na Taça São Paulo, encantou a todos, foi um dos grandes nomes do Grêmio. O outro, Diego Rosa. Diego Rosa, volante, campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira, principal jogador do time, inclusive, e mais do que isso, um jogador que na Taça São Paulo mesmo, com 17 anos, também brilhou. Se esperava então, e se imaginava, a pedido do técnico Renato, que ambos os jogadores já estivessem junto do grupo principal neste primeiro momento. Mas isso não aconteceu. E mais do que isso, a forma de trabalho acabou prejudicando os meninos da transição em relação ao profissional. Vou explicar por quê. No dia 2 de maio, o grupo principal se apresentou no CT e começou a trabalhar do ponto de vista físico. E fez uma grande pré-temporada de 10 semanas. Fisicamente falando, obviamente. Esses meninos da transição não. Eles ficaram treinando de forma remota, o Thiago Gomes e a comissão técnica da transição passando os trabalhos de forma remota e a partir daí, eles iriam, quando aprovados, trabalhar também de forma presencial, algo que ainda não aconteceu. Expectativa que comece já esse trabalho na segunda-feira, mas o fato é que fisicamente eles estão muito abaixo desse grupo que está trabalhando há 10 semanas. O que determina claramente que eles podem até vir compor, mas que eles não vão poder ser utilizados num primeiro momento. São jogadores que não estão, nem a parte técnica individual está sendo desenvolvida. Eles estão desenvolvendo a parte física. Mas eu não deixo de acreditar que muito breve a gente possa ter aquele número de jogadores que se imaginou na pandemia que vão precisar compor o grupo principal, principalmente para encarar o calendário. Essa questão do calendário é um ponto à parte. Nós tivemos, olha só que loucura, nós tivemos praticamente 4 meses de parada. E os campeonatos, pelo regulamento que foram, pelas informações que nós temos, os regulamentos não mudaram e as datas da mesma maneira não mudaram. Então o que nós podemos prever? Que nós teremos muitos jogos em sequência e que não vai poder descansar até fevereiro, quando termina a temporada. E ela começa agora e ela termina em fevereiro. E vai ser quarta e domingo. Normalmente os clubes trabalham com 30 jogadores e a tendência é que eles precisem perto de 40 para trabalhar. Onde estão esses jogadores se não existe dinheiro e se não tem como contratar? Os jogadores estão na transição e nas categorias de base. No caso do Grêmio, felizmente, ele mantém um grupo muito forte, muito bem dominado e muito bem coordenado pelo Thiago Gomes e que vai, a partir de agora, começar a compor. Mas em um primeiro momento, não. A gente não tem como. Aquele pedido do Renato não consegue ser efetivo por causa disso que eu relatei para vocês. Então que a gente comece a projetar, comece a entender, comece a trabalhar urgentemente do ponto de vista coletivo e que rapidamente esses jogadores possam
compor, porque a partir daí o Grêmio vai ter sim vantagem em relação aos outros clubes. Não sei se outro clube tem tamanha condição nas categorias de base, sobretudo na transição, para compor com o Grêmio. Já o Internacional, por exemplo, inclusive extinguiu o seu time sub-23. O Grêmio não, segue ali, e esses jogadores talvez sejam a grande diferença em favor do Grêmio nessa temporada, difícil temporada, maratona de jogos que nós vamos enfrentar. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista.